Bom dia, pessoas maravilhindas, que essa terça-feira possa encontrar você, seja de manhã, de tarde, à noite, que horário for, na presença do Senhor e na santa paz do Senhor. É isso que eu venho desejar para você. Se porventura você apertou o play deste canal, meu nome é Helena Moraes, eu estou na rede há mais de 7 anos e eu gosto de falar a respeito da palavra de Deus e hoje eu vou falar de um assunto que tem virado polêmica. Como as pessoas que me seguem há mais tempo, todas as pessoas sabem que eu sou uma mulher evangélica, crente, né? Como é popularmente dito por aí, crente. Como uma mulher crente, eu temo ao Senhor há 40 anos. Eu entreguei para Ele a minha vida, que era uma vida frustrada, uma vida vazia, uma vida cheia de ira, de rancor. E quando eu abri o meu coração para entregar o meu coração para o Senhor, Ele entrou na circunstância da minha vida e Ele mudou toda a minha maneira de ser e de viver. Encontrei Jesus ainda com 22 anos, muito novinha. Esse ano faz 40 anos que eu estou nesta caminhada. Desde então eu nunca parei de falar do amor de Deus, porque é isso que me move, né? E eu gosto de abordar assuntos que muitas pessoas ficam catando, né? Nós temos uma rede, tem o YouTube, onde tem uma vastidão de pessoas. Você encontra pessoas de todo jeito, para todos os gostos. Então, mais uma vez, aqui eu falo a respeito dos testemunhos da minha vida e da minha conversão, que hoje não será diferente. Eu conto a respeito da minha transformação em Cristo. Antes de começarmos, eu gostaria de dizer para você, olha, esse livro da capa preta, que na minha época só tinha ele na capa preta, hoje, né, em 2020, você encontra ele de todas as cores, dourada, prateada, rosé. Você encontra a capa da Bíblia do jeito que você quiser e sonhar, né? De todas as formas. Mas o conteúdo aqui dentro, a palavra que está aqui dentro, não é que contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus, apesar de muitos aí que se dizem crente falar essa besteira algumas vezes. A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã, entendeu? Eu já vi um monte de tantãs dizendo que a Bíblia deveria ser atualizada para o molde mundano e sujo e podre. Eu vou explicar para você uma coisa, olha. Nesses 62 anos de vida, gente, a minha voz tá assim porque eu passei por uma gripe violenta, né? E eu fiquei esses dias sem gravar porque eu tava muita dor de garganta, eu peguei um resfriado forte. Graças a Deus, o meu corpo é muito forte, sabe? E eu combato as doenças, as enfermidades que vêm sobre mim com remédios, que Deus deixou os médicos, mas também com muita oração. Então agora eu já estou me recuperando, né? Eu passei o domingo todo em cima da cama, né? Eu não dei conta de fazer nada. Então algumas vezes você vai me ver tossir, vai me ver, mas não se preocupe. Não se preocupe, é só uma gripe muito forte, né? E eu não poderia, no auge de tudo que tem acontecido no mundo, né? No Brasil, né? No Brasil, deixar de vir aqui para colocar o que eu vejo disso tudo. Olha, eu quero que você entenda de uma coisa. Não existe ex-pai, nunca haverá ex-filho, não existe ex-mãe, né? Existe ex-marido, ex-noivo, ex-namorado, né? Um monte de coisa. Mas não existe ex-filho, não existe ex-filha, não existe ex-mãe, não existe ex-pai, ainda que você for ou vier de uma família adotada. Aquela pessoa que te gerou no coração é sua mãe. Por que nós estamos falando disso? Eu quero deixar bem claro aqui para você que a palavra do Senhor me diz que o mundo jaz no maligno. Isso aqui, ó, isso tudo que a gente tem visto jaz no maligno. E como
diabo reina nesse mundo, ele tá querendo enfiar goela abaixo nossa, né? Eu gravei isso nas duas plataformas que eu gosto de falar e criou um reboliço, porque eu não tô aqui para ficar em cima do muro. Detesto crente em cima do muro. E tem um monte aí. Um monte aí. O que é YouTube? YouTube forma opiniões, né? Então, você que está aqui, né, que quer ter uma experiência com Deus, filtra aquilo que você vê. Porque tem um monte de louca aí que nasceu num berço evangélico, que hoje tá andando com a sua filha e gritando para todo mundo, a minha genra, sabe? Então a gente vê uma série de canais, você tá criticando o canal do outro? Claro que eu tô. Eu já falei, não vim aqui para ficar em cima do muro. Eu tenho amigas que têm filhos homossexuais. Ela deixou de ser mãe daquele filho? Não existe isso, gente. Sabe? O que mais tem acontecido no meio cristão, no meio dos crentes, é de repente um filho vir e falar assim, ó, eu sou homem, nasci num corpo errado e agora eu quero ser mulher. O que mais a gente tem visto aí, não só nas redes, mas do lado da sua casa, dentro da sua família, sabe? E esse mundo podre quer inculcar na sua cabeça que nós cristãos odiamos essa raça. Eu vou me referir a esse tal LGBTQI, não sei das quantas, né? Que eles vão comendo pelas beiradas. Primeiro, você sabia que o arco-íris foi uma aliança que Deus fez com os homens? Não, não sabia, porque não lê Bíblia. Porque se a gente lê a palavra de Deus, ela tira muitas das nossas dúvidas. Essa raça pegou o arco-íris e fez dele a bandeira da safadeza, da podridão, da pouca vergonha. E vão se pagar muito caro por isso. É só você ler Bíblia e ver todos aqueles que pegaram as coisas do Senhor para profanar o que aconteceram com eles, né? Então, mais uma vez, se esse assunto não dá para você, pega seu banquinho e saia de fininho, porque o meu negócio aqui não é fazer ajuntamento de pessoas, nem pedir para você curtir, compartilhar, porque se eu ficar refém de números de pessoas para o meu canal crescer, eu vou ser refém daquilo que eu tenho que falar, entendeu? De repente eu vou ter que estar aqui batendo palma pro pecado. De repente eu vou estar aqui porque no meio da sua família, na sua casa, tem alguém dessa forma, tem alguém no pecado, tem alguém adulterando, porque não é ser só homossexual que é pecado, não. Tudo aquilo que vai de encontro à palavra de Deus é pecado, e pecado não tem desculpa, porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, foi para libertar a mim e a você do pecado, entendeu? Mas eu quero deixar bem claro para você uma coisa, que os pastores, que essas profetadas que tá aí sendo um minuto para me ser boca de Deus, sabe? Para falar profecias que vai engrandecer seu ego, que tá gritando por aí, Deus manda eu te dizer que essa luta vai passar. Oi, me explica aqui. Quem nos dias de hoje não tá passando por luta? Pegue a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, dê uma olhada nos heróis da fé e você vai ver que nenhum deles tiveram vida mansa para servir a Deus. Nenhum. Nem Salomão, que não teve que guerrear, que pegou o trono prontinho. Ele teve lá as suas adversidades, né? Então, hoje, nos dias de hoje, nós estamos vivendo os últimos minutos do segundo tempo, sabe? Daqui a pouco eu posso ouvir a trombeta soar e a igreja vai subir, entendeu? O povo santo, o povo lavado e remido no sangue de Jesus vai subir. Não é uma religião, não é placa de igreja, são aqueles, sabe, que estão protegendo a sua alma, o seu espírito do pecado, que está lutando contra o pecado. Nós somos pecadores,
Mas quando o Senhor Jesus vier, Ele vai me ver lutando contra o pecado. Ele vai me pegar lutando contra o adultério, lutando contra a mentira, lutando contra a pornografia, lutando contra tudo aquilo que não provém dele. Entendeu? Então, algumas coisas que eu vou dizer aqui vai fazer seu coração azedar. Vai fazer você olhar para mim e ficar com raiva. Mas, infelizmente, não estou aqui para agradar homens. Eu estou aqui para agradar e falar do amor do meu Senhor. Entendeu? Nós vimos esses dias o Brasil inflamado de ira contra a menina Carla, né? Pegaram a crente, o pior disso é que essa raça de crente, pegaram ela no momento em que ela estava na igreja daquela pastora que hoje está presa, da Flor de Lis, que na época o Senhor me proibiu de tocar naquele assunto. Então, se você procurar vídeos meus, eu não toquei assunto daquela pastora. Eu não sei que rolo que é aquilo ali, então eu não estava lá, eu não tenho o que falar, né? Mas pegaram a postagem dela junto com essa pastora, então os crentes, entendeu? Porque quando eu sento aqui, eu não sento para falar para pessoa do mundo, não, porque são do mundo. Sabe quantos versículos falam a respeito dos filhos do diabo? Você sabia que diabo tem filhos? Você sabia que diabo tem filhos? E os filhos dele trabalham para ele. E muitos deles estavam expostos na parada LGBTQI, sei lá das quantas. Você sabia? A Bíblia tem 8.077, mais ou menos, versículos que falam a respeito dos filhos do diabo. Entendeu? Os filhos do diabo estão aí cumprindo o seu papel. Eles estão todos aí. Helena, você quer dizer que todos aqueles são filhos do diabo? Com certeza. Sem medo de errar. Mas dentre aqueles ali que se arrepender, sabe? Cura, gente, existe para doença, para safadeza, é mudança de vida. Ou você também tá caindo nessa lereia de que eu nasci no corpo errado. Você tá caindo nessa lereia, sabe? Há 2 anos, há quase 3 anos atrás, eu trabalhei com uma moça que saiu da igreja, que era obreira da igreja, não era da minha igreja, só para falar para você o nível do negócio, sabe? Não era da minha igreja, ela era de uma determinada igreja muito grande aqui do meu bairro, ela era obreira lá, sabe? Um dia ela se chateou, entendeu? Resolveu acabar com o casamento dela, porque só quando ela virou isso, né? Ela resolveu achar que o casamento estava tedioso demais, que o marido era muito ignorante e foi se amaziar com uma mulher. Trabalhei com ela há mais de 1 ano e deixa eu te falar, eu nunca cheguei perto dela para falar com ela, você tem pecado, ela conhece a palavra tanto quanto eu. A maioria desse povo que está pegando a bandeira de arco-íris, colocando peito, tirando não sei o quê, falando, porque eu agora sou homem, eu não aceito que me chame de mulher, que não sei o quê, essa lereia toda que a gente vê por aí. Deixa eu te falar com você uma coisa. Sabe muito bem quando ele deita com seu travesseiro sua cabeça no travesseiro? Só Deus e ele, os demônios, sabem o que rola ali. Eu não sei, você não sabe. Eu não sei, você não sabe. Mas um dia eu tive que trocar de turno e tive que trabalhar com ela o dia todo. Aliás, eu trabalhei com ela 1 semana, todos os dias sim, dia não. Sentada lá, eu não perguntei nada, eu não falava nada. O meu negócio é dar meu testemunho, né? Afinal de contas, a Bíblia diz que nós devemos ter a Bíblia aberta para que os outros leiam. Ela falou comigo assim, sabe, Helena, eu sei que tudo que eu tô fazendo é errado. Eu precisava fazer mais o quê? Entendeu? É o Espírito Santo que testifica no outro o pecado, a justiça e o juízo, sabe? Eu sei que o que eu tô fazendo é errado. Eu sei que eu tenho vergonha de conversar com Deus. Não pensa você que esse pessoal
vive 24 horas rindo, felizes, sem nada na cabeça, não, são torturados, entendeu? Pecado tem peso. Os demônios que eles servem cobram e cobram caro. Elas podem rebolar no chão, desnuda, fazendo tudo quanto é tipo de anarquia. Mas sabe essa paz que eu tenho, que você tem muitas vezes, de deitar na cama, de orar, de colocar cada um dos seus filhos, ainda que tenha um filho dessa maneira, se você tem fé o suficiente, Deus muda a situação. Porque a promessa de Deus para mim e para você, salvarei a ti e a tua casa. Sabe? Nesses 40 anos de evangelho, eu trabalhei na fábrica com um menino, né? Na época nós dois meninos, né? E como eu morava perto da minha casa, a gente ia trabalhar junto e eu já tinha entregado a minha vida para Jesus e ele era um menino homossexual segundo desde nascença. Porque desde nascença ele tinha traços femininos, né? Assim, não era corpo feminino, ele tinha esse jeito de quebrar a mão, que diz que imita mulher, tá muito longe de ser mulher, né? Eu ia todos os dias trabalhar com ele era minha companhia. Eu consegui levar esse menino para a igreja sem precisar de falar com ele, olha, o que você tá fazendo é pecado, o que você tá fazendo é pecado. Ele amava Jesus. Sabe, ele sentia tanta paz, tanta alegria, sabe? Mas quando ele chegava dentro da casa dele, ele era chamado o viadinho. Você não é homem não, sabe? E depois um dia lá ele me contou que pessoas da própria família dele o estrupava, sabe? Estrupava, acho que é essa a palavra, sabe? E judiavam dele. Há muitos anos depois eu vinha trabalhar num grande supermercado aqui da minha cidade, eu trabalhei com a irmã dele. Tinha 1 ano que ele estava desaparecido, ninguém, nem polícia, nem ninguém tinha encontrado ele. A vida desse povo não é essa, sabe? Toda forma de amor, vai acreditando nessa toda forma de amor. Isto é maligno, isto é do diabo. Entendeu? Aí a menina Bruna Carla vai e dá uma entrevista maravilhosa e eu tô falando aqui pra esse mundo gay, não. Eu tô falando pra essas crentes fuleira, entendeu? Que tá pegando pra ter números de seguidores. Gente, se você soubesse quantas vezes, TikTok me envia solicitação pra abrir live. Fala pra mim, você que tá aqui comigo há muito tempo. Eu tenho paciência de ficar conversando lorota em live, gente vir conversar fiado, eu desço porrete. E eu lá quero fazer live, entendeu? Porque eu primo por não ter nas redes que eu sigo nada de moralidade. Mas quando você tem uma conta no Kawaii, essas coisas, essa nojeira chega, né? Aquela Gretchen muito feia, muito horrorosa, que todo mundo fala que tá maravilhosa, balançando aquele pescoço horrível, com aquelas danças doidas, sabe? Aquele Pablo Vittar, um troço mais... Gente, olha só... Desculpa. Olha só. Olha com o olhar espiritual o mundo desse povo famoso que fica na televisão. Eu tô falando dos que faz a cabeça dos outros, né? Uma velha que não tem nada de ruim você ser uma velha e ser toda trabalhada na beleza. É muito lindo, ué. Você tem autoestima, é muito lindo. Agora, uma velha que vive semi-despida, sabe? Que não aceita a idade que tem. E fica uma mulherada abestalhada lá falando assim, ó, linda! Quem não concorda tem recalque? Oi? Recalque do quê, minha filha? Recalque? Dá uma parada pra tossir aqui. Recalque do quê? Recalque eu tenho da Rainha Esther, da Radassa.
Da Bíblia? Recalque eu tenho dessas mulheres maravilhosas de Provérbios, sabe? Recalque eu tenho de Sara, sabe? E não é esse recalque que esse mundo fala aí, não. Meu Deus, eu quero chegar na unha dos pés dessas mulheres. Eu quero ser exemplo. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam que eu sou um exemplo vivo, que eu não preciso ficar desnuda na rede para chamar a atenção de ninguém, não. Aí a menina vai dar uma entrevista, arrebenta com o trono de Satanás, sabe? E as crentes vai, pega lá, mas estava com a pastora não sei qual. Escuta, por acaso, ela tem bola de cristal para saber que ia acontecer aquela tragédia na casa daquela pastora? Entendeu? Quantas pessoas já passaram na minha vida que hoje estão no mundo, que hoje não existe mais, porque por mais que eu estava ali aconselhando, falando do amor de Deus, pregando a palavra de Deus, tomou veneno, morreu, foi encontrada 3 dias depois, podre, e eu estava lá, evangelizando a pessoa. 3 dias antes eu conversei com a pessoa e a pessoa suicidou. Aí suicida-se um crente, vai uma doida pra frente da televisão, ai, porque o meu bebê... Eu sei que a gente que é mãe, que nós que somos mães, filho pra gente não cresce, é bebê sim, é o bebê dela. Mas falar que o bebê tá sendo embalado, esse povo perdeu o tempo disso aqui, ó, disso aqui, sabe? Leia a Bíblia, sabe aqui você forma matemática, em letras, sabe? Você se torna um ótimo psicólogo, porque isso aqui não te dá margem para o pecado. As pessoas estão deturpando a palavra de Deus, estão querendo falar com você, não, hoje pode tudo. Você entendeu? Deixa eu falar para você uma coisa, danças não salva. Falar línguas estranhas não salva. Profetizar não salva. Você entendeu? Rodopiar num pé só não salva. Entendeu? Você pregar um lindo sermão não salva. O que nos salva é confessar Jesus como o único e suficiente, o único e suficiente Salvador. Abandonar o pecado, sair do pecado, sabe? E nascer de novo. Este é o velho evangelho, não tem firula, você não precisa de queimar nada em fogueira nenhuma, sabe? Você não precisa de entregar nada, você não... Aliás, precisa. Você precisa de entregar um grande tesouro, sabe? Mais valioso do que ouro e do que prata. Eu e você precisa entregar o nosso coração para ser o trono do Senhor Jesus. Isso, sabe, é só isso. É só você ir para um canto e falar, Senhor, deixa eu te falar, eu vejo crente de tudo quanto é espécie, sabe? Eu vejo crentes cheios da unção de Deus, mas vejo cada picareta na rede para ganhar seguidores e likes, né? Então, eu vejo pessoas dizendo cada coisa, sabe? Falando cada coisa. Falando cada besterol para ganhar seguidores, para agradar o outro. Olha aqui, se o Senhor Jesus vier, você estiver no adultério, você vai ficar. Se o Senhor Jesus vier, se estiver mentindo, eu e você vai ficar. Se estiver matando, roubando, não se arrepender, você vai ficar. Se você estiver colado com um homem, colado com uma mulher, você vai ficar. Vou ler Romanos para você. O capítulo 6 de Romanos, no versículo 12, diz assim, olha. Não reine, pois, o pecado em vosso corpo mortal, carnal, para o obedecerdes em suas concupiscências, em seus pecados mais lascivos. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado como instrumento de
iniquidades, antes vos apresentei a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros, a Deus como instrumento de justiça, para que o pecado não tenha domínio sobre vós. Sabe? O pecado tira a nossa identidade, tira a identidade de Deus em nós, sabe? Eu não posso dizer para você que eu vivo na santidade, Helena Santinha, não. Eu iro, sabe? Eu às vezes me dou uma raiva quando eu vejo essas coisas acontecerem, meu sangue ferve. Quando eu vejo essas crente youtuber falando um monte de abobrinha, eu fico nervosa com isso. Mas eu vou e arrependo diante do Senhor Jesus. Sabe? Porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. Ele é Deus em toda a sua forma. Sabe? E nós temos visto o evangelho achincalhado. Eu quero essa raça fazer desfile lá no Catar. Volta tudo com o pescoço cortado. Tudo. Lembre-se que luz não combina com as trevas, sabe? E as trevas têm se levantado. As trevas estão querendo reinar. E eu vou dizer aqui em poucas palavras o que aconteceu comigo. Veja bem, eu gostaria, talvez você chegou até aqui e está achando cansativo, mas eu gostaria que você tivesse só mais um pouco de paciência. Eu já passei por todos os governos que você possa imaginar. Governos assim, tempestuosos, né? E eu vejo um monte de imbecil, sabe? Falando assim, porque eu tenho até na minha família, tapados que falam assim. Na época de presidente tal, tinha carro, tinha não sei o que, sabe? Quando meu filho fez 14 anos, meu filho mais velho fez 14 anos, aqui na minha cidade tem um negócio assim que um dia, num dia no ano, eles fecham o colégio aqui para abrir documentos para de menor, né? Então, meu filho estava com 14 anos, eu já preocupava, ele estudando, e eu preocupada, porque eu comecei a trabalhar com 14 anos, e aqui estava fazendo a carteira de trabalho, tirando retrato, tudo foto, tudo gratuito. Eu peguei ele, ainda menino, e levei ele para fazer os documentos dele, porque eu já, na minha cabeça, eu já tinha que inserir ele no mercado de trabalho. Bom, isso foi no ano de... Ele estava com 15 anos, eu estava com... não sei fazer conta assim, não. Ele estava com 15 anos, não sei que ano que foi aquilo, não. 900 e 2000, não sei, 2000 não sei quanto. Então, fizemos os documentos dele e fui até o juiz, porque naquela época você tinha que ir até juiz, porque ele era estudante, você tinha que ir até o juiz pedir uma carta para liberar ele para trabalhar e estudar à noite, porque naquela época, com 14 anos, não podia estudar à noite se não tivesse uma carta do juiz. E eu fui até o juiz e pedi essa carta para liberar ele para o trabalho. Ele foi trabalhar, ele trabalhou nos Correios aqui da minha cidade, carregando aquelas coisas pesadas, muito magérrimo, pequeno ainda. Mas eu falei com ele, de pequeno, meu filho, que a gente apruma o tronco, é tenro. Sabe, fui ensinar para ele a responsabilidade de trabalhar e dividir o seu salário aqui dentro de casa, porque filho que não ajuda em casa vai dar um péssimo marido. Para com isso. Eu não preciso que o meu filho me ajude porque meu marido não deixa, não sei o quê. Espera quando esse sujeito casar. Então, aqui todos eles ajudaram em casa, né? Não ajuda depois que casou. Todos eles têm a sua responsabilidade. Fui até o juiz. Construímos essa casa no governo terrível. Tinha saído Figueiredo, entrado o Sarney, o saco de cimento subia toda semana, assim como está a gasolina de hoje. Esse povo tapado e burro, fica aí, ó. É porque na época de presidente tal eu comia carne, na época de presidente tal eu tinha carro, meu filho comprou carro, vai fazer 2 anos. Sabe, vai fazer 2 anos. Governo nenhum deu dinheiro para comprar carro, não. Sabe? O meu carro é velhinho, mas quando nós entramos na concessionária,
Nós entramos lá, não foi com dinheiro de presidente nenhum, foi com o suor do trabalho do meu marido. Em todas as épocas de todos os governos, a minha casa nunca ficou desguarnecida porque governo tal não estava ajudando. Aí eu vejo esse monte abestalhado que diz que foi tirado da pobreza, acho que agora entrou na pobreza de novo, né? Porque trabalho para quem quer tem. Eu tô falando isso porque eu sou filha dessa cidade. Eu nasci nessa cidade. Essa cidade hoje eu olho ela com muita tristeza. Esse vídeo vai ficar um pouco grande, mas aguenta aí. Eu olho ela com um pouco de tristeza porque tem sido uma cidade que tem se tornado violenta, sabe? Que estão roubando e tem levantado ladrões, assassinos, pessoas da mais pior estirpe, está invadindo a cidade em que eu nasci. Mas veja bem, a Bíblia fala que dos seus o Senhor guarda, e Ele tem guardado a minha casa e tem guardado a minha família, e eu não passo falta de nenhum alimento, não me falta nada. Não me falta o remédio se o médico receitar, não me falta o calçado, não me falta a roupa, sabe? Meu marido e meu filho levantam às 6 horas da manhã e chegam 5:30 da tarde todos os dias, menos no sábado e no domingo. Meu marido tem 63 anos, trabalha como se fosse um jovem de 25. Sobe andaime, ele trabalha com acabamentos finos, ele coloca porcelanato, ele faz tudo quanto é tipo de acabamentos finíssimos, né? Corta maquita, já caiu de um andar de um prédio de 7 andares e o Senhor o segurou nas mãos. Eu tô aqui para te dizer que esse mundo fedorento tá querendo inculcar na sua cabeça que é bonito chamar seu filho de filha linda. Você entendeu? Quando Deus te deu um filho, quando Deus te deu uma filha. Eu não tô falando para você odiar seu filho se ele é homossexual, se ele é ladrão. Tem umas tapadas dizendo que a família brasileira apoia o filho ladrão, apoia o filho assassino, apoia o filho adúltero, apoia o filho marginal, seja ele de que maneira for. Mas se o filho for gay, a família brasileira está detonando com o filho. Deixa de ser otária, deixa de ser imbecil. As mulheres que eu conheço que têm filhos dessa forma, tirando esse meu colega, né? Porque você tem que conviver comigo que lá em 1978 era difícil aceitar isso. Hoje não, você abre a torneira, tá saindo gay, você abre a torneira, tá desse jeito. Entendeu? Eu vejo mulheres insanas. Eu tô criando filho pro mundo. Oi! Palhaça, a Bíblia é clara. Nós não criamos filho para o mundo, nós criamos filhos para o Senhor. Ainda que ele tenha vestido saia, ainda que ele esteja passando o seu batom, ainda que ele tenha colocado cílio, ou então tá pondo uma espiga de milho na cueca para falar que é pênis, sabe? É seu filho, nasceu de você. Você sabe a identidade do seu filho. Haja como a mulher sábia que edifica a casa. Haja como uma mulher que teme ao Senhor. Entendeu? Aqui, hora nenhuma, eu vou dizer para você, como eu disse do início, não existe ex-filho, não existe ex-filha, existe ex-marido, ex-namorado, ex-noivo. Não existe ex-filho. E nunca vai existir ex-mães. A Bíblia fala que as palavras que saem da nossa boca, Ele acolhe todas. Então para de amaldiçoar, ou para de ficar macumunada com pecado e achar lindo isso, porque tá na moda. Tá na moda. Uma doida abriu uma igreja de gay, pregando um evangelho às avessas. Sabe? Um dia desse tava uma enquete lá, porque a mulher tá falando isso, falando aquilo. Eu falei, escuta, não adianta ler, não adianta desenhar, não adianta fazer sinal de fumaça, não adianta fazer nada dessas coisas.
Ela conhece palavra, ela não quer viver segundo a palavra. É isso que o mundo tá. Conhece palavra, mas não querem viver segundo a palavra. São escravos do pecado, sabe? Jesus está voltando. Ele está voltando para buscar uma igreja, sabe? Uma igreja que chora, que ora, que jejua, que clama. Ele vai voltar para buscar uma igreja sem mácula, entendeu? Ele está voltando e ele é santo, e a minha obrigação é ser santa, porque santo é o Senhor, sabe? Eu não aceito que do meu portão para dentro entra garrafa de bebida, não. Eu não aceito que a amiga minha acenda cigarro e venha entrar dentro da minha casa, não. Minha casa é templo do Espírito Santo. Ué, eu não fumo. Meu marido não fuma. Meu filho não fuma. Eu vou aceitar a chaminé da Laíta aqui por quê? Entendeu? Eu não bebo. Eu vou aceitar um monte de garrafa de bebida aqui pra quê? Pra quê? Santifique-se. A Bíblia diz que o porco suje-se ainda mais, mas aquele que quer santificar no Senhor, santifique-se cada vez mais, entendeu? Então, como eu estava dizendo, né? Hoje nós vemos aí, quem representa essa turma? Quem representa essa turma? Quer assinar o aborto? Quem representa essa turma? Toma passe com demônios. Quem representa essa turma? Entendeu? Não tem temor de Deus. Quem representa essa turma diz que vai tirar as igrejas dos pastores e vai dar um jeito de calar a fala. Sabe, isso tudo é para se cumprir a vinda do Senhor Jesus. Mas nós estamos num país que ora. Eu faço parte de uma igreja que está se despindo diante do Senhor em oração, em gemidos, em clamor, e está clamando. Nós vamos ver nessa eleição a luta dos deuses, e o meu Deus é Deus. Eu profetizo o nome do Senhor exaltado sobre esta nação, sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre a sua família. E volto a dizer para você, sede santo, porque Deus é santo. Sede santo. Lave as suas vestes imundas, minhas vestes imundas, no sangue de Jesus. Está na hora de, sabe, tirarmos as nossas máscaras e revelar para o mundo quem somos nós, filhos de Deus. Filhos de Deus. Você é filho de Deus. Coloque em ordem. Uma vez o Senhor disse para Ezequiel: coloque em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Ele virou o rosto para a parede. Quando o profeta Isaías saiu, chorou e clamou e chorou amargamente. E quando Isaías estava saindo dos portais da cidade, ele disse para Isaías: retornai, volta, e diz para ele que eu acrescentarei 15 anos a mais na sua vida. O Senhor tem o poder de acrescentar 20, 30, 40, 50 anos a mais na sua vida. Eu tocando a campainha. Eu fui atender a porta, mas o que eu estava falando está valendo. Faça diferença. Que as pessoas sintam em você o perfume de Cristo. Seja um bom perfume de Cristo. Deixa a glória do Senhor brilhar na sua vida, na sua casa. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de santidade. Sabe? Seja que governo for, seja de que maneira for, tenha consciência. Eu não posso aceitar que um amante de leis espúria, de leis suja, venham representar os meus netos, mas é nunca, sabe? Que o Senhor Jesus seja o Senhor dessa nossa nação. É a minha oração que eu faço todos os dias. Deus abençoe você. Até o próximo encontro.